Cadeirante não consegue passar em Águas Claras. Os carros estacionados não permitem a passagem da mulher. Veja que ela vai para um lado, vai para o outro e não consegue. Um vizinho na rua 30 Norte, em Águas Claras, fez um vídeo protestando. O vídeo viralizou nas redes sociais. É ou não é? É sério! E vamos para Águas Claras, situação de momento, com a repórter Larissa Batista. Larissa, boa noite a você, bem-vinda. Obrigada, Henrique. Boa noite para você, para quem nos acompanha aqui no Cidade Alerta. Viemos, então, ver essa situação, se o carro ainda estava aqui ou não. Viemos, então, até a rua 30 Norte, ver como está a situação. Olha, a vaga que a gente falava, o espaço, o ambiente era este aqui. Inclusive, aparece no vídeo, né, de mais cedo que a gente, inclusive, exibiu, completamente ocupada. Essa entrada, essa acessibilidade aqui para cadeirante estava bloqueada. Por isso, a gente observou aquela senhora andando, né, de um lado para o outro com a cadeira de rodas, tentando achar uma alternativa, porque esse motorista achou ali que o problema dele, que a urgência dele era melhor do que a dessa cadeirante, por isso decidiu impedir, então, essa passagem. Aqui, Henrique, eu dei uma volta, observei que há sim vários acessos para cadeirantes, mas infelizmente na maioria das vezes eles estão ali bloqueados com aquele famoso jeitinho, né, do motorista de encostar brevemente o carro ou até estacionar sem ter uma credencial, sem ter uma autorização. Mas para a gente explicar um pouquinho como que tudo isso funciona, como a autorização funciona, como que é inclusive a fiscalização, estou aqui ao lado do Tenente Coronel André Caldas, do Batalhão de Policiamento de Trânsito. Veio conversar com a gente. Boa noite, Coronel. Obrigada pela participação. A gente deu uma volta, inclusive, aqui, Henrique, para ver o que tinha de certo, o que tinha de errado. Infelizmente, uma prática que vem acontecendo com bastante frequência, não só em Águas Claras, né, Coronel? Sim, com bastante frequência, a gente tem observado, a gente tem inclusive intensificado bastante essas ações. E eu digo, muito mais do que uma infração de trânsito, que realmente é no mínimo, uma falta de respeito com as pessoas que necessitam realmente dessas vagas, que são os idosos e as pessoas com deficiência. Eu sempre digo, estacionar veículos em vagas destinadas a pessoas com deficiência ou a idosos sem a credencial a qual autoriza é uma infração gravíssima. O condutor ele leva 7 pontos na carteira, paga multa de R$ 293 e pode ter o seu veículo removido. Ou seja, é uma prática que não vale a pena. Coronel, eu queria que a gente viesse, inclusive, até aqui para exemplificar, Henrique, o pessoal de casa acompanhar também. A gente fez quase que uma fiscalização aqui, na verdade, uma fiscalização nesse momento. Queria que o Bruno Souza também viesse aqui pertinho da gente, porque a gente observa uma placa bastante clara, informando que aqui é um espaço, esta vaga aqui para pessoas com deficiência, e há aqui, inclusive, essa faixa zebrada protegendo esta acessibilidade. Coronel, o que um veículo, na verdade, uma pessoa idosa com deficiência precisa colocar aqui no carro para que ele não seja então punido, comprove que tem ali esse benefício? Então, são algumas informações importantes que o público e muitas das vezes até os próprios condutores eles devem saber. Ele tem que ter uma autorização expressa pelo órgão de trânsito, pelo Detran, e lá tem que constar a validade dessa autorização, se for o caso. Essa autorização, ela tem que ser original, não pode ser cópia, ela não pode estar rasurada, ela tem que estar assinada e ela tem que ser posta sobre o painel do veículo com os dados voltados para cima. Aqui nesse veículo, esse veículo ele será autuado porque a autorização ela está do lado, está no verso, não está com os dados voltados para cima. Então, o agente de trânsito, o policial militar, ele não tem como identificar a validade e os dados, se essa credencial realmente é para esse fim, se está com a data de validade, se é original. Então, portanto, esse veículo ele será autuado por estacionar em vaga destinada à pessoa com deficiência. O que ocorre?
muitas das vezes o condutor até realmente é uma pessoa com deficiência, às vezes desce na pressa, coloca, ou então ele vem com uma outra pessoa, que isso pode, tanto faz o idoso dirigir o seu veículo ou que ele esteja com uma outra pessoa que faça esse transporte. O que é importante é que o idoso e que a pessoa com deficiência, ela esteja no veículo. Não pode o parente, o filho ou o acompanhante pegar o carro sem o idoso. Se a pessoa de frente sair, para a autorização que ela não vale. Então, esses fatos têm que ser observados. A autorização, a gente sempre lembra, ela não é do veículo, ela é do idoso ou do deficiente. Esse é um ponto de atenção, né, Henrique? Um ponto importante, inclusive, coronel ao meu lado, a gente pode fazer essa conversa, esse bate-bola aqui agora. Bem, Larissa, é importante esse esclarecimento da Polícia Militar. Sensacional esse esclarecimento. Como ele mesmo disse, tem muita gente que finge não saber, né, entender essa placa desse tamanho e a importância desse documento colocado pro lado para cima no carro. Mas eu queria chamar a atenção, Larissa, e aproveitar a presença do coronel ao nosso lado, porque o vídeo desperta a atenção de todos nós e o protesto de moradores da região de Águas Claras. Estamos revendo o vídeo agora com a presença desse carro branco na faixa zebrada, onde vocês pisam aí nesse momento, que é uma folga que se dá aí justamente para as pessoas com deficiência usarem, subirem e descerem aí nessa região de Águas Claras, na Rua 30, onde vocês estão aí. Eu queria esse esclarecimento do coronel com relação à presença de um carro em cima dessa faixa. O que pode acontecer se a polícia chegar e pegar um motorista entrando ou saindo com o carro estacionado nessa faixa zebrada aí? Coronel, chama atenção no vídeo o fato do veículo ter estacionado, né, o dono desse carro ter estacionado justamente nesta faixa zebrada, impedindo esse acesso de uma pessoa que possua alguma deficiência. Neste caso, o que acontece? É o mesmo tipo de infração para quem utiliza, então, esse estacionamento, essa vaga de forma inapropriada ou não? É aplicada uma outra punição? Nesse caso, é a mesma infração, porque essa faixa zebrada ela é destinada para a pessoa com deficiência descer do seu veículo e ter acesso. Inclusive, ela consta no próprio manual de fiscalização, tem a forma como a qual ela deve ser pintada, e se está vedado esse estacionamento, ele não pode parar aqui também, configura a infração de trânsito. A gente observou, inclusive, deu uma volta, né, Henrique, aqui rapidamente, para ver o que estava certo, o que estava errado. Diferentes carros estavam estacionados logo aqui acima. A gente só não vai porque é um pouquinho distante para a gente chegar. Mas neste caso, coronel, essa aplicação, essa multa já vai ser feita, já vai ser aplicada para aqueles carros que a gente observou ali em cima, né? Sim, nessa rua, que a gente está na Rua 30 Norte, nós identificamos aqui 8 vagas destinadas a pessoas com deficiência e para idosos. Dessas vagas, a metade delas estava com o estacionamento correto, com a credencial colocada de forma correta, e a outra metade estava sequer com a credencial. Então, esses veículos eles serão todos eles autuados, infelizmente. E é claro que a gente não tem orgulho de ficar autuando isso. O que realmente a gente procura levar para as pessoas é que tenha essa consciência, que deixe a vaga para o idoso, deixe a vaga do deficiente para o deficiente. Até para eles, essas vagas são insuficientes. Imagina se o condutor, aquele que tem uma mobilidade maior, aquele que tem uma condição de deixar um pouco mais longe o seu veículo, procure uma outra vaga regulamentar, deixe seu veículo com segurança e siga o seu destino. É isso, Henrique, é uma questão de empatia, de educação, de não pensar só na nossa emergência, de achar que a gente tem um direito acima da outra pessoa. A gente tem que realmente proteger, né, esse direito de outras pessoas. A gente sabe que a questão das vagas, é um problema não só aqui em Águas Claras, mas em outras regiões do DF também, mas não é dessa forma que a gente vai conseguir ali, né, fazer com que a gente tenha melhorias. A gente tem que respeitar de fato e pensar no próximo, né? É isso aí, é isso aí. Eu queria até voltar nesse tema que você toca, que é o drama de vagas para estacionar em todo o DF, não é só em Águas Claras. Mas queria saber do coronel se esse drama aí em Águas Claras é ainda maior, se isso tem dado muita dor de cabeça à Polícia Militar, porque estacionar em Águas Claras, meu irmão mora aí,
quando eu vou visitá-lo é um sufoco para encostar, viu? Coronel Henrique vinha falando que é um sufoco a questão do estacionamento aqui em Águas Claras, inclusive o irmão dele mora aqui, é difícil achar vaga. Águas Claras é um dos locais que dá mais dor de cabeça por conta disso ou não? As pessoas estão cometendo essa infração em outras regiões também? Infelizmente, esse tipo de infração ela ocorre em qualquer lugar do Distrito Federal, ela ocorre no Brasil inteiro, ela é recorrente. Para que você tenha ideia, nesse ano de janeiro a setembro, só a Polícia Militar já autuou mais de 2.350 veículos por essa prática. Então, realmente é um número 12% maior do que o do ano anterior. O fato de Águas Claras não ter vaga suficiente não dá o direito à pessoa chegar e colocar o carro numa vaga de deficiente, numa vaga de idoso. Ele tem que realmente procurar uma outra opção, andar um pouco mais, procurar uma vaga regulamentar ou um estacionamento pago, se for o caso, e aí descer o veículo com segurança. É uma segurança, porque ele pode deixar o seu veículo aqui e voltar o veículo dele ser removido ao depósito, ele ficar sem o veículo. Olha o transtorno que ele vai ter. Sem dizer que ele tirou a vaga de quem realmente precisa. É isso que a gente insiste, que a gente fala. As pessoas precisam dessas vagas. E isso é uma legislação, tem que ser obedecida. E muito mais do que a infração de trânsito, que é gravíssima, é o respeito ao idoso, é o respeito à pessoa com deficiência. Um outro ponto... Um outro ponto, inclusive, Henrique, que a gente sempre fala, né, é que, por exemplo, algumas regiões do DF a gente sabe que não há realmente uma quantidade de vagas suficientes. Então, às vezes, é tentar procurar um transporte público, um transporte por aplicativo, enfim, a gente vai ter que tentar se adaptar de alguma forma até que essa questão das vagas sejam resolvidas em algumas regiões, como aqui Águas Claras, como a região central de Brasília. A gente sabe que ali, perto dos hospitais, do setor hospitalar, perto do setor comercial, é um grande problema. Então, a gente tem que tentar se adaptar de forma que a gente não cometa esse tipo de infração e respeite também as pessoas que têm um direito acima da gente, né? Larissa, uma informação a mais pra gente encerrar, agradecendo demais a presença da Polícia Militar ao nosso lado, ao vivaço. Qual é o valor da multa? Coronel, eu queria que a gente reforçasse para o pessoal de casa o valor da multa, a infração, então, para quem comete esse tipo de irregularidade. Então, vamos lá. Estacionar o veículo. A pessoa pode parar e deixar, não tem problema. Agora, desceu do carro, trancou, foi embora, estacionou o veículo. Ou seja, estacionar veículo em vagas reservadas para pessoas com deficiência ou para idosos sem a credencial que autorize para tal é uma infração gravíssima. O condutor, ele leva 7 pontos na carteira, paga multa de R$ 293 e pode ter o seu veículo removido. Ou seja, Henrique, um prejuízo enorme por uma prática que às vezes para as pessoas é bem rapidinho, vou ali rapidinho comprar um negócio, vou só botar aqui o carro rapidinho. Então essa é a infração para o pessoal de casa ficar ligado e respeitar o próximo, né? Valeu demais, Larissa. Mais uma vez, muito obrigado ao Coronel pela gentileza de estar ao nosso lado, trazendo informações tão importantes e esclarecedoras para todos nós. E aqui no Cidade Agora, eu vou conversar com um morador de Águas Claras que fez esse vídeo aí, ó, que você está vendo. É hora do personagem da notícia. Eu converso com o Lucas Bianchini. Boa noite, Lucas. O senhor foi pra janela quando viu a cena? Como é que foi? Boa noite. Boa noite, Henrique. Então, foi isso mesmo. Eu tava acabando de lavar a louça aqui em casa e aí eu olhei pela janela. Era por volta de umas 10h30 da manhã. E vi essa mulher atravessando a rua ali, né? E aí, justamente por ser cadeirante, foi procurar a rampa de acesso e se deparou com esse carro aí parado em cima da faixa que indica que ali é uma rampa de acesso, né? E que fica justamente do lado de uma vaga reservada para pessoas com deficiência. E aí no vídeo eu não gravei, mas dá para ver que ela volta, né? E a rua é uma rua íngreme, e às vezes até para as pessoas que não são cadeirantes, tem que fazer um esforço para subir a rua, e ela teve que subir, eu contei aqui agora, é uma distância de 8 vagas para cima, né, e ter acesso à calçada pela entrada e saída de veículos da garagem desse condomínio, né, que foi em frente a um condomínio, e ela teve acesso à calçada, não foi nem por uma rampa, né, foi pela entrada e saída de veículos da garagem de um condomínio. E, enfim, teve que fazer esse esforço todo, dar essa volta,
para ter acesso, né? Porque uma coisa que foi feita para facilitar o acesso dessas pessoas acabou sendo inutilizada por uma pessoa, enfim, irresponsável. Não tem o que falar, né? Egoísta, sem noção. Irresponsável. Enfim. Agora, a gente percebe a impaciência dela. Ela tenta, vai para um lado, vai para o outro. Eu queria saber do senhor se essa é uma cena recorrente aí, o senhor que mora em Águas Claras. O senhor percebe isso sempre ou foi um acaso ali que o senhor bateu o olho e viu? Então, esse caso assim específico de parar em cima da faixa, eu não percebo muito. Ali algumas vezes param motos ali, né? Mas enfim, são motos de entregadores que às vezes, enfim, nem ficam paradas ali. Mas esse caso de parar um carro em cima da faixa eu nunca vi, mas eu já vi casos de carros pararem nas vagas reservadas para idosos e para pessoas com deficiência, e que na maioria das vezes não é nenhum dos dois, né? Eu vi que o senhor ficou nervoso no vídeo. O senhor já chegou a falar com esses motoristas aí que não respeitam o direito do outro ou não? Não, porque é muito difícil você encontrar eles assim na rua, né? Então, enfim, às vezes não tem nem a oportunidade, passa rápido pelo lugar, enfim. Entendo. O senhor acha que Brasília, para melhorar a acessibilidade, ainda precisa de muita coisa ou tá legal? A sua experiência em Águas Claras aí, qual é a sua avaliação? Sinceramente é bem ruim, assim, até para as pessoas que não são cadeirantes, calçada é horrível, tem lugar que nem calçada não tem, assim, precisa melhorar muita coisa, né, e inclusive a mentalidade do pessoal mesmo, né, porque quando alguém traz uma melhora, aí vem a pessoa e faz questão de inutilizar essa melhora que foi feita, né. É verdade, uma demonstração de egoísmo, né, muito grande. Um abraço ao senhor, muito obrigado pelo carinho e atenção com o nosso programa, viu? Continue fazendo a sua parte, é assim que a gente vai construir uma cidade melhor para todos nós. Valeu, um abraço. Boa noite. Muito obrigado, boa noite.